Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre filme que mistura acá terror sobrenatural e temas profundos sobre céu, inferno e destino humano. Estamos falando do filme Constantine de 2005, estrelado por Keanu Reeves. Nesse vídeo, eu vou compartilhar minha análise e opinião sobre esse filme, o que ele faz bem, onde ele pode decepcionar e se realmente vale a pena assistir ou não. A história acompanha John Constantine, um homem com a habilidade de ver demônios e anjos vivendo entre os humanos, enquanto ele luta contra forças sobrenaturais e tenta lidar com o próprio destino condenado. Então, se você gosta de filmes cheios de mistério, acá e elementos sobrenaturais, fica comigo até o final desse vídeo, porque vamos destrinchar tudo sobre esse filme de forma simples e direta. Constantine 2005 é filme de acá sobrenatural baseado na série de quadrinhos El Blazer, da DC Comics /diagonal Vértigo. Dirigido por Francis Lawrence e estrelado por Keanu Reeves no papel principal, o filme mistura elementos de terror, ocultismo, teología e investigação sobrenatural. A história acompanha John Constantine, um homem marcado por doma maldicoado. Ele consegue ver a verdadeira natureza dos anjos e demônios que vivem disfarçados entre os humanos. Esse domo levou a uma tentativa de suicídio na juventude, já que ele não suportava o peso dessa visão constante do mundo oculto. Porém, como seu ato não foi completamente voluntário, ele foi ressuscitado, o que o condena a destino inevitável. Após sua morte, ele será enviado ao inferno. A narrativa começa apresentando Constantine como exorcista e investigador de atividades paranormais que trabalha expulsando demônios de volta ao inferno, não por heroísmo, mas na tentativa egoísta de ganhar redenção e evitar sua condenação eterna. Ele acredita que, ao fazer boas ações expulsando entidades demoníacas do mundo humano, poderá equilibrar sua alma. No entanto, ele é cínico, amargurado e fumante inveterado, alguém que perdeu a fé na humanidade e até mesmo em Deus. A atmosfera do filme estabelece mundo em que o céu e o inferno existem literalmente, mas operam através de regras complexas e indiretas, muitas vezes interferindo na Terra por meio de possessores e influências sutis. A história ganha impulso quando a detetive Angela Dodson, Rachel Weisz, procura Constantine após a morte misteriosa de sua irmã gêmea, Isabel. Isabel, que era internada en un hospital psiquiátrico, aparentemente se suicidó, mas Angela não acredita nessa versão. Constantine inicialmente reluta en se envolver, mas acaba sendo puxado para o caso ao perceber sinais de atividade demoníaca associados à morte. Ao investigar, ele descobre que o suicídio de Isabel pode estar ligado a uma conspiração maior envolvendo forças celestiais e infernais, e não apenas a evento isolado. Conforme Constantine e Angela investigam juntos, eles descobrem a existência de uma guerra silenciosa entre anjos e demônios pela influência sobre o mundo humano. Essa guerra é regida por uma espécie de equilíbrio imposto por regras divinas, que impide a intervenção direta em larga escala. No entanto, há execuções perigosas. Certos humanos com habilidades especiais, médiums e objetos místicos podem ser usados como instrumentos para romper esse equilíbrio. Dos elementos centrais da trama é a tentativa de Lúcifer de trazer o seu filho Mammon, príncipe demoníaco, ao mundo humano, o que quebraria completamente as regras estabelecidas e permitiria ao inferno dominar a Terra. Constantine busca ajuda de seus antigos contatos no submundo ocultista, incluindo Papa Mid-Mid, poderoso feiticeiro que controla o clube neutro frequentado por humanos e entidades sobrenaturais. Mid-Mid explica que o equilíbrio entre céu e inferno é frágil e que qualquer ruptura pode causar consequências catastróficas. Enquanto isso, Constantine começa a perceber que forças angelicais também estão envolvidas de maneira ambígua, e que nem todos os anjos são benevolentes como ele imaginava. Durante sua investigação, Constantine enfrenta diversas manifestações demoníacas e realiza exorcismos brutais usando símbolos religiosos, relíquias sagradas e sua própria inteligência estratégica. Ele também utiliza o artefato conhecido como a Lanca do Destino, ou fragmentos dela, que tem poder contra entidades demoníacas. É uma das cenas mais importantes. Ele mergulha no próprio inferno a través de ritual,
usando espelo mágico que permite a Profe Cao da alma. Ele descobre extensa o de seu destino condenado e também percebe o verdadeiro poder de Lúcifer. O filme se intensifica cuando es revelado que o verdadeiro plano envolve não apenas demonios, mas também a manipulação de almas humanas con poderes mediúnicos, como a de Isabel. Ela não se suicidou por desespero, mas foi manipulada por forcas demoníacas para permitir a entrada de Mamón no mundo humano. Angiela, que também possui habilidades psíquicas latentes, torna-se algo importante nesse plano, pois seu potencial pode ser usado como portal entre os mundos. Constantine e Angiela acabam se tornando pecas centrais na batalha espiritual. Constantine, a pesar de seu comportamento frio e egoísta, começa a demonstrar senso de responsabilidade crescente em relação a Angiela, especialmente quando percebe que ela está diretamente ligada ao plano demoníaco. Em meio a isso, surgen traicoes e revelacoes chocantes dentro do próprio campo celestial. O anjo Gabriel, inicialmente apresentado como uma figura de autoridade divina, revela uma visão radical sobre a humanidade. Gabriel acredita que os humanos são fracos e merecem sofrimento para evoluir espiritualmente, e por isso colabora como plano de Mamón, acreditando que a invasão demoníaca forcaria a humanidade a se tornar mais forte ou digna. Essa reviravolta redefine a moralidade do filme, mostrando que Nemo seu Nemo inferno são puramente bons ou maus, mas sem forcas com agendas próprias. Constantine, no meio disso tudo, permanece como uma figura intermediária, alguém que não pertence a nenhum dos lados e que é principalmente por interesse pessoal, mas acaba sendo o único capaz de impedir o colapso do equilíbrio. À medida que o clímax se aproxima, Constantine descobre que a única forma de impedir a ascensão de Mamón e garantir que Angiela permaneça viva é fora de controle demoníaco. Em momento crítico, ele se sacrifica voluntariamente, permitindo que Lúcifer apareça e o leve ao inferno. Esse gesto, porém, não é apenas ato de desespero, mas também uma estratégia. Constantine acredita que pode chamar a atenção de Lúcifer diretamente e, assim, forcá-lo a intervir no plano de Mamón. No inferno, Lúcifer aparece como uma figura calma e aterradora. E revela que sempre teve interesse em Constantine por causa de sua resistência e personalidade única. Durante a conversa entre os dois, fica claro que Lúcifer admira, de certa forma, a teimosia humana de Constantine. No entanto, quando Constantine tenta engañar Lúcifer ao mostrar que Mamón está tentando usurpar seu poder, o plano finalmente entra em caos. Lúcifer, furioso com a tentativa de trair caos dentro de sua própria hierarquia infernal, decide intervir diretamente. O momento culminante ocorre quando Lúcifer impide a ascensão de Mamón e restabelece o equilíbrio entre os mundos. Constantine, no entanto, morre no processo, aceitando finalmente seu destino. Sua alma começa a ser levada ao inferno, como estava predestinado. Mas, em ato inesperado, Lúcifer o salva. Isso acontece porque Constantine, ao longo de sua vida e especialmente naquele momento, demonstra uma rara forma de redenção. Ele escolhe sacrificar-se pelos outros, algo que o torna digno de uma segunda chance. Lúcifer, irritado e intrigado com essa mudança, cura o câncer de Constantine e o envia de volta à Terra, prolongando sua vida. Esse gesto não é benevolente, mas sim uma demonstração de interesse e desafio. Lúcifer quer ver se Constantine continuará a viver de forma digna ou se voltará ao cinismo habitual. Assim, Constantine retorna à vida como uma nova consciência sobre seu papel no mundo, embora ainda mantenha sua personalidade sarcástica e cética. No desfecho, Angiela continua sua vida, agora consciente da existência do mundo sobrenatural. Constantine, por sua vez, permanece como intermediário entre humanos, anjos e demônios, mas com uma nova perspectiva sobre sacrifício e redenção. A relação entre os personagens sugere que o equilíbrio entre luz e trevas não é apenas cósmico, mas também moral e pessoal, refletido nas escolas humanas. O filme termina reforçando sua mensagem central: o bem e o mal não são absolutos, e a redenção não vem apenas da fé, mas também das acoes e escolas individuais. Constantine, a pesar de todos os seus defeitos,
se torna una figura complexa que desafía tanto o seu quanto o inferno, sobrevivendo en un espacio intermediario onde moralidade, destino e livre-arbítrio se entrelaçam constantemente. O filme Constantine 2005 reúne un elenco de atores bastante diversificado, cada contribuindo para a construção de universo sombrio e espiritual onde forcas do céu e do inferno disputam a alma da humanidade. A seguir, apresento o elenco principal e o papel de cada ator dentro da narrativa, explicando também como suas interpretações ajudam a dar forma ao tom único do filme. O protagonista do filme é interpretado por Keanu Reeves, no papel de John Constantine. Reeves constrói un personaje complexo, marcado por cansaço existencial, cinismo e uma forte ambiguidade moral. Constantine não é um herói tradicional. Ele é alguém que age por interesse próprio, tentando garantir sua própria salvação eterna enquanto combate demônios na Terra. A atuação de Keanu Reeves enfatiza a solidão do personaje, sua dor constante e sua relação conflituosa com a própria vida. Ele transmite uma sensação de desgaste físico e emocional, especialmente por meio de sua linguagem corporal contida e olhar distante. Reeves também adota um estilo de fala mais seco e direto, reforçando o caráter pragmático de Constantine. Sua interpretação é central para o filme, pois ele representa o ponto de equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural. Ao lado de Constantine está a personagem Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz. Angela é uma detetive que investiga a morte misteriosa de sua irmã gêmea e acaba se envolvendo profundamente no mundo oculto. Deixa tras a personagem uma mistura de vulnerabilidade emocional e determinação investigativa. Sua atuação é marcada por expressões intensas de dor e confusão, especialmente ao lidar com a descoberta de que o mundo espiritual é real. Ao longo do filme, Angela evolui de uma mulher cética e racional para alguém que aceita a existência do sobrenatural sem perder sua humanidade. Rachel Weisz consegue equilibrar bem o drama pessoal da personagem com os elementos fantásticos da história, tornando Angela ponto de conexão entre o público e o universo sobrenatural. Outro personagem fundamental é o anjo Gabriel, interpretado por Tilda Swinton. Swinton oferece uma das performances mais enigmáticas do filme. Gabriel é apresentado inicialmente como uma figura angelical de autoridade e serenidade, mas ao longo da narrativa revela uma visão distorcida da humanidade. Swinton interpreta Gabriel como uma androgínia marcante, voz suave e postura etérea, o que reforça a ideia de uma entidade que está além das categorias humanas comuns. No entanto, conforme a trama avança, Gabriel demonstra um lado cruel e arrogante, acreditando que os humanos precisam sofrer para evoluir espiritualmente. A atuação de Tilda Swinton é fundamental para o impacto moral do filme, pois ela transforma o anjo em uma figura ambígua e até antagonista, desafiando a noção tradicional de bem absoluto. O personagem Chas Kramer, aprendiz e assistente de Constantine, é interpretado por Shia LaBeouf. Chas representa a juventude, a curiosidade e a admiração pelo mundo oculto. LaBeouf traz energia e vulnerabilidade ao papel, criando um personagem que funciona tanto como apoio narrativo quanto como contraste ao ceticismo de Constantine. Chas deseja aprender e se tornar um exorcista, admirando Constantine como mentor. Sua interpretação mostra entusiasmo misturado com ingenuidade, o que acaba sendo explorado dramaticamente ao longo do filme. Chas também simboliza o custo humano da guerra espiritual retratada na história, já que seu envolvimento com forças sobrenaturais o coloca em perigo constante. O principal antagonista demoníaco associado ao plano de invasão é interpretado por Peter Stormare, no papel de Lucifer. Stormare oferece uma performance extremamente marcante e estilizada. Seu Lucifer não é uma figura explosiva ou violenta, mas sim calma, elegante e perturbadoramente gentil. Ele aparece com roupas brancas, contraste visual direto com a imagem tradicional do demônio, e sua voz é suave, quase sedutora. Essa escola interpretativa torna o personagem ainda mais assustador, pois o mal não é apresentado de forma grotesca, mas sim como algo sereno e inevitável.
Peter Stormare construye Lucifer que se divierte como su humano se demuestra interés especial por Constantine, creando una dinámica psicológica intensa no clímax do filme. Otro personaje importante es Papa Midnight, interpretado por Jimon Hounsou. Midnight es un feiticeiro poderoso que controla un clube neutro donde humanos e entidades sobrenaturais coexisten temporariamente. Hounsou tras autoridade e profundidade ao personaje, interpretando como alguém que entende as regras do mundo espiritual melhor do que a maioria. Sua atuação transmite respeito, cautela e uma certa neutralidade moral. Papa Midnight não é aliado nem inimigo direto de Constantine, mas sim uma figura que observa os acontecimentos de forma pragmática. Jimon Hounsou consegue criar un personaje que parece estar sempre no limite entre o controle e o caos, refletindo facilidade do equilibrio entre céu e inferno. O personaje Baltasar, un medio humano envolvido en tramas demoníacas, e interpretado por Gavin Rossdale. Rossdale, conocido principalmente como músico, tras una energía fría e calculista ao papel. Baltasar é un ser que serve a intereses demoníacos, ajudando no plano de trazer mamón a un mundo humano. A atuação de Rossdale é mais contida, com foco em expresso e sutis e uma presença ameaçadora silenciosa. Ele representa a corrupção humana, mostrando como indivíduos podem ser manipulados por forças maiores sem necessariamente serem demônios completos. Outro personaje de apoio importante é o Dr. Fedlak ocultista e figuras religiosas associadas a un mundo espiritual, incluindo o Padre Hennessy, interpretado por Pruitt Taylor Vance. Hennessy é un medio malcólatra que auxilia Constantine en suas investigações, a pesar de suas próprias limitações pessoais. Vince interpreta o personaje como uma mistura de fragilidade física e sensibilidade espiritual. Ele transmite a ideia de que pessoas comuns podem ter acesso ao sobrenatural, mas pagamos preço alto por isso. Sua atuação reforça o tema central do filme de que o contato com o mundo espiritual não é algo glorioso, mas muitas vezes doloroso e destrutivo. Além desses personagens principais, o filme também conta com uma série de figuras secundárias que ajudam a construir o universo narrativo. Muitos deles representam diferentes facetas do conflito entre céu e inferno, incluindo demônios menores, humanos possuídos e entidades espirituais. Esses papéis menores são importantes porque ajudam a reforçar a sensação de que o mundo do filme está constantemente permeado por forças invisíveis. A dinâmica entre os atores é essencial para o funcionamento da narrativa. Keanu Reeves atua como o centro gravitacional da história, enquanto Beychova serve como ponto de entrada emocional para o público. Tilda Swinton e Peter Stormare representan forças metafísicas opostas, reinterpretando conceitos clássicos de anjo e demônio de forma não convencional. Se Alabeof adiciona humanidade e juventude ao enredo, enquanto Jimon Hounsou e outros personagens secundários ampliam o universo mágico e espiritual do filme. Un aspecto importante do elenco é como cada ator contribui para a construção de un mundo onde moralidade não é binária. As interpretações evitam uma ideia simples de bem contra mal e apresentam personagens complexos, com motivações próprias e visões filosóficas distintas. Isso é especialmente evidente em Tilda Swinton como Gabriel, que redefine completamente a ideia de anjo ao apresentar uma visão autoritária da humanidade. Da mesma forma, Peter Stormare como Lucifer não encarna apenas destruição, mas também uma curiosidade quase intelectual sobre a humanidade. Keanu Reeves, por sua vez, atua como o mediador desse conflito. Constantine não pertence a nenhum dos lados e sua interpretação reflete essa posição intermediária. Ele não é totalmente altruísta nem completamente egoísta, e essa ambiguidade é essencial para o impacto do filme. Rachel Weisz complementa esse papel ao representar o olhar humano como um viante do desconhecido, reagindo com medo, dúvida e eventual aceitação. O trabalho coletivo do elenco também ajuda a criar a atmosfera visual e emocional do filme. A interação entre os personagens é muitas vezes silenciosa, carregada de tensa e subtexto. O uso de olhares, pausas e gestos sutis é fundamental para transmitir a complexidade das relações entre humanos, anjos e demônios. Cada ator contribui para esse estilo mais contido e psicológico,
en vez de una abordaje puramente basada en Macao. En resumo, o elenco de Constantine desempeña un papel fundamental na construcción de su identidad narrativa. Keanu Reeves lidera como una performance introspectiva e cínica, en cuanto hecho va estrasemocao e humanidad. Tilda Swinton e Peter Stormare redefinen figuras celestiais e infernais como interpretacoes únicas e perturbadoras. Si Alaveo adiciona energía e vulnerabilidade, Simon Hounsou oferece estabilidade e autoridade mística, e os demais atores completamos o universo espiritual complexo do filme. Juntos, eles transforman a historia en una experiencia que va além dos simples combate entre bem e mal, explorando temas de fe, destino, sacrificio e ambigüedad moral en un mundo donde nada es totalmente claro. O filme Constantine 2005 é una obra que mistura acao, terror sobrenatural e drama filosófico, baseada libremente na serie de quadrinhos El Placer. Dirigido por Francis Lawrence e estrelado por Keanu Reeves, o filme se destaca por su atmósfera sombría, su abordaje diferente sobre anjos y demonios y su tentativa de equilibrar entretenimiento con temas religiosos e existenciais. Una análisis crítica de le envolve observar no apenas su historia, mas también su estilo visual, atuacao, fidelidad ao material original e impacto geral no género. De forma geral, Constantine é un filme que aposta fortemente na estética e na atmósfera. Desde o inicio, ele presenta un mundo urbano decadente, onde o sobrenatural se mistura con a realidade de forma quase invisível. A ideia central é que o céu e o inferno existen, mas não interferem diretamente no mundo humano, atuando por meio de possessões, manipulacoes e influencias sutis. Esa construcción de universo é dos pontos mais fortes do filme, pois cria uma sensação constante de misterio e tensão. O espectador sente que há sempre algo oculto acontecendo, mesmo quando nada explícito está visível. A atuação de Keanu Reeves como John Constantine é dos elementos mais debatidos do filme. Ele interpreta un personaje cínico, cansado da vida e emocionalmente desgastado por su habilidad de ver demonios e anjos disfarcados entre os humanos. Reeves não reproduce exactamente o personaje dos quadrinhos, que é británico e mais sarcástico, mas cria uma versão mais introspectiva e silenciosa. Sua atuação funciona melhor quando o filme exige presencia emocional contida e expresa o de sofrimento interno. No entanto, para algunos espectadores, ele pode parecer distante ou pouco expresivo en certos momentos. Mesmo assim, sua performance ajuda a sustentar o tom melancólico da narrativa. Outro ponto forte do filme é a atuação de Rachel Weisz como Angela Dodson. Ela traz humanidade à história e serve como ponto de conexão do público com o mundo sobrenatural. Sua personagem começa como uma detetive cética, mas aos poucos se forcada a aceitar a existência de forcas além da compreensão humana. Daisy consegue transmitir bem a transição emocional da personagem, especialmente o choque, o medo e a vulnerabilidade ao longo da investigação. Sua presença ajuda a equilibrar o tom mais frio de Constantine, tornando o filme mais acessível emocionalmente. Dos aspectos mais elogiados do filme é sua interpretação de figuras religiosas e sobrenaturais, especialmente o anjo Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, e Lucifer, interpretado por Peter Stormare. Esses dois personagens quebram expectativas tradicionais. Gabriel não é totalmente benevolente, e Lucifer não é apenas uma figura monstruosa. Essa imersão de papéis cria uma reflexão interessante sobre moralidade, poder e crenca. Swinton interpreta a Gabriel como uma calma inquietante, enquanto Stormare apresenta un Lucifer silencioso, elegante e assustadoramente tranquilo. Essas performances são frequentemente consideradas os pontos altos do filme. Visualmente, Constantine é muito bem produzido. A direção de arte aposta em tons escuros, ambientes enfumacados e efeitos especiais que, para a época, eram bastante avançados. Há cenas envolvendo demonios, possessões e viagens ao inferno são estilizadas e criam uma identidade visual própria. O inferno, por exemplo, não é apresentado como um lugar de fogo constante, mas como uma versão distorcida da realidade, coberta por cinzas e destruição.
Essa escola estética reforca a ideia de que o inferno é uma extensão do mundo humano, não um espaço completamente separado. A trilha sonora também contribui significativamente para o clima do filme. Ela alterna entre momentos de tensão silenciosa e explosões dramáticas, ajudando a construir a sensação de perigo constante. O ritmo do filme, porém, é irregular em alguns momentos. Há cenas muito bem construídas de investigação e suspense, mas também há partes em que a narrativa desacelera ou se torna confusa devido à quantidade de informação sobre o universo espiritual e suas regras. Um ponto frequentemente criticado é a fidelidade ao material original. Nos quadrinhos del Blazer, Constantine é retratado como um personagem britânico, mais sarcástico, político e moralmente ambíguo em um nível mais profundo. O filme transforma essa figura em algo mais hollywoodiano, como uma abordagem mais direta e menos politicamente carregada. Para fãs das HQS, isso pode ser decepcionante, pois o personagem perde parte de sua complexidade original. No entanto, para o público geral, essa adaptação torna a história mais acessível. Outro aspecto que divide opiniões é o ritmo da narrativa. O filme tenta equilibrar investigação sobrenatural, ação e desenvolvimento filosófico, mas nem sempre consegue fazer isso de maneira fluida. Em alguns momentos, a história avança rapidamente entre revelações importantes, enquanto em outros ela se concentra em explicações detalhadas sobre o funcionamento do céu, inferno e equilíbrio espiritual. Isso pode causar certa sensação de desequilíbrio narrativo, especialmente para quem espera um filme de ação mais tradicional. Apesar disso, o roteiro apresenta ideias interessantes sobre destino, livre-arbítrio e redenção. John Constantine não é um herói clássico. Ele é principalmente por interesse próprio, tentando evitar sua condenação ao inferno. No entanto, ao longo da história, ele acaba realizando atos de sacrifício que desafiam essa visão egoísta inicial. Essa transformação sutil do personagem é dos elementos mais fortes da narrativa, pois mostra que a redenção pode surgir de acolhas imperfeitas. A construção do universo sobrenatural também é ponto positivo. O filme apresenta regras claras sobre como anjos e demônios interagem com o mundo humano, evitando a ideia de intervenção direta constante. Isso cria uma sensação de equilíbrio frágil, onde qualquer ação pode ter consequências globais. Esse tipo de construção torna o mundo mais interessante e imprevisível. No entanto, o filme não é perfeito. Alguns efeitos visuais envelhecerão, especialmente em cenas que envolvem criaturas demoníacas ou transícoes dimensionais. Além disso, certos diálogos são expositivos demais, explicando coisas que poderiam ser mostradas de forma mais sutil. Também há personagens secundários que poderiam ter sido mais desenvolvidos, como Chaz, interpretado por Shia LaBeouf, que funciona mais como apoio do que como personagem plenamente desenvolvido. Mesmo com essas falas, Constantine conseguiu se tornar um filme cult ao longo dos anos. Ele não foi um grande sucesso imediato de crítica, mas conquistou uma base de fãs que aprecia sua estética sombria, sua abordagem diferente de temas religiosos e sua atmosfera única. É um filme que combina ação com reflexão, mesmo que de forma imperfeita. Em termos de experiência, assistir a Constantine é entrar em um mundo onde o sobrenatural é tratado como parte escondida da realidade cotidiana. O filme não busca apenas entreter com cenas de ação, mas também provocar reflexões sobre culpa, destino e a natureza do bem e do mal. Isso o diferencia de muitos filmes do mesmo gênero. A pergunta principal é se o filme vale a pena assistir. A resposta depende do tipo de espectador. Para quem gosta de filmes de ação simples e diretos, ele pode parecer confuso ou lento em certos momentos. Mas para quem aprecia histórias com atmosfera sombria, temas religiosos reinterpretados e personagens moralmente complexos, Constantine oferece uma experiência bastante satisfatória. Outro ponto importante é que o filme melhora com o tempo. Muitas pessoas que o assistiram na época do lançamento não o consideraram excepcional, mas com o passar dos anos ele ganhou mais reconhecimento, principalmente por sua estética e pelo desempenho de seu elenco.
Ele também se destaca por ter uma identidade própria, algo que nem sempre acontece em adaptações de quadrinhos. Em resumo, Constantine é um filme imperfeito, mas visualmente marcante e conceitualmente interessante. Ele não segue fórmulas tradicionais de heróis e vilões, preferindo explorar zonas cinzentas da moralidade. Que no Reeve se entrega uma atuação contida, Rachel Weisz trazemocau a narrativa, e Tilda Swinton e Peter Stormare elevamos o nível com performances memoráveis. Apesar de alguns problemas de ritmo e fidelidade ao material original, o filme se mantém relevante como uma obra de culto dentro do gênero sobrenatural. Os efeitos visuais, VFX, e o uso de CGI no filme Constantine 2005 são elementos fundamentais para construir toda a atmosfera sobrenatural da obra. Como o filme trabalha com demônios, anjos, possessores e dimensões espirituais, ele depende fortemente de efeitos digitais para tornar esse universo crível dentro da realidade cinematográfica. Dirigido por Francis Lawrence, o filme combina efeitos práticos com computação gráfica para criar uma estética sombria, urbana e ao mesmo tempo fantástica, que se tornou uma das marcas visuais mais reconhecíveis da produção. Dos principais objetivos do VFX em Constantine é mostrar o mundo invisível que existe ao redor dos humanos. O conceito central do filme é que demônios e anjos vivem disfarçados entre as pessoas, e que apenas algumas pessoas, como John Constantine, conseguem enxergá-los. Para representar isso, a equipe de efeitos visuais criou sobreposicões digitais que revelam a verdadeira forma dessas entidades. Em várias cenas, o rosto de personaje humano se transforma lentamente en una forma demoníaca, utilizando camadas de CGI combinadas con maquillaje digital. Ese tipo de transição foi especialmente importante para criar o impacto visual de revelação do outro lado da realidade. Outro destaque importante do CGI está nas cenas de possessa ou demoníaca. Quando uma entidade sobrenatural toma o controle de corpo humano, o filme utiliza distorções faciais digitais, olhos escurecendo, pele deformando e movimentos não naturais. Esses efeitos foram cuidadosamente integrados com a atuação física dos atores para evitar que parecessem completamente artificiais. Em vez de depender apenas de computação gráfica, a produção frequentemente utilizou próteses de maquiagem prática como base, e depois adicionou camadas digitais para intensificar o efeito. Isso ajudou a manter o equilíbrio visual entre realismo e fantasia. Dos momentos mais comentados do filme é a representação do inferno. Em vez de criar o cenário tradicional cheio de fogo e lava, a equipe de VFX optou por uma abordagem mais simbólica e perturbadora. O inferno é mostrado como uma versão destruída da terra, coberta por cinzas, ventos fortes e estruturas quebradas. Essa estética foi criada principalmente com CGI, utilizando extensos ambientes digitais que substituem paisagens reais. A ideia era transmitir uma sensação de mundo morto e desolado, onde o tempo parece parado e a realidade está em colapso. Esse conceito visual foi considerado inovador para a época, pois fugia do padrão clássico de representação do inferno no cinema. Outro uso importante de efeitos visuais ocorre nas cenas de profecão espiritual. Quando Constantine realiza viagens astrais ou interage com dimensões espirituais, seu corpo entra em estados alterados que são representados por efeitos digitais sutis, como brilho interno, distorções de energia e separação da alma do corpo físico. Esses momentos exigirão uma combinação de filmagem em tela verde e manipulação digital para criar a sensação de que o personagem está entre dois mundos ao mesmo tempo. O personagem Lucifer, interpretado por Peter Stormare, também utiliza CGI de forma sutil, mas extremamente eficaz. Em vez de transformar completamente sua aparência em algo monstruoso, os efeitos visuais são usados para reforçar sua presença sobrenatural. Pequenos detalhes, como a pele levemente queimada, olhos brilhando e o efeito de fumaça saindo do corpo, foram adicionados digitalmente. O objetivo não era criar um demônio exagerado, mas sim uma figura calma e aterrorizante ao mesmo tempo. Esse uso moderado de CGI ajudou a tornar o personagem mais realista e perturbador. As cenas envolvendo anjos também dependem bastante de efeitos visuais. O anjo Gabriel,
interpretado por Tilda Swinton, posee una apariencia etérea que es reforcada por iluminacao digital, brillo suave e manipulacao de luz en postproducao. En algunos momentos, hay efeitos sutis que hacen con que sua presencia parezca quase irreal, como si él estuviese levemente desconectada do mundo físico. Esos efeitos son usados para reforcar a idea de que anjos não pertencen totalmente à realidade humana. O filme también utiliza CGI en escenas de acao sobrenatural, como exorcismos y confrontos con demonios menores. Nessas secuencias, objetos son movidos digitalmente, explosiones de energía espiritual son triadas e entidades aparecen y desaparecen de forma repentina. Un ejemplo importante es la escena en que Constantine exorciza demonios usando símbolos religiosos y reliquias sagradas. Nessa secuencia, partículas de energía digital son usadas para representar expulsado das entidades, creando un efeito visual de luz e escuridão se chocando. Outro aspecto relevante do VFX é a integração entre efeitos práticos e digitais. O filme não depende exclusivamente de CGI, o que foi uma decisão importante para manter a sensação de realidade. Muitas cenas foram filmadas com cenários físicos detalhados, iluminação controlada em maquiagem tradicional, e depois aprimoradas digitalmente. Isso ajudou a evitar o excesso de artificialidade que era comum em filmes do início dos anos 2000. A combinação desses dois métodos resultou em uma estética mais sólida e consistente. As transições entre mundos também são um ponto forte dos efeitos visuais. Sempre que o filme mostra a passagem entre a realidade humana e o mundo espiritual, há distorções visuais que incluem quebra de imagem, mudança de cores e efeitos de sobreposição. Essas transições ajudam o público a entender quando o personagem está vendo algo além do normal, sem precisar de explicar coisas verbais. Esse tipo de narrativa visual é dos pontos mais bem executados do filme. Outro detalhe interessante é o uso de CGI para criar objetos místicos e artefatos sagrados. Elementos como relíquias, símbolos religiosos e armas espirituais são frequentemente destacados como efeitos de luz, brilho e energia digital. Isso reforça a importância desses objetos dentro da narrativa e ajuda a diferenciá-los de itens comuns do mundo real. Em termos técnicos, os efeitos visuais de Constantine foram desenvolvidos em uma época em que o CGI ainda estava evoluindo rapidamente. Por isso, o filme apresenta um estilo visual que hoje pode parecer datado em alguns momentos, especialmente nas criaturas demoníacas mais complexas. No entanto, a direção de arte e a fotografia ajudam a compensar essas limitações, criando uma atmosfera consistente e imersiva. O ponto forte do trabalho de VFX é a soar e o contraste. O filme utiliza uma paleta escura, com tons de amarelo queimado, verde acinzentado e preto profundo. Esses tons são reforcados digitalmente na pós-produção, criando uma sensação constante de poluição visual e espiritual. Essa escola estética ajuda a transmitir o clima de decadência do mundo em que a história acontece. As cenas de chuva, fumaça e partículas no ar também são frequentemente aprimoradas com CGI. Esses elementos ajudam a criar profundidade nas imagens e reforçam o clima sombrio da narrativa. A cidade onde o filme se passa aparece constantemente envolta em poluição e energia sobrenatural, o que é amplamente resultado do trabalho de efeitos visuais. Outro elemento importante é a representação de ferimentos e transformações sobrenaturais. Quando personagens são atacados por demônios ou passam por experiências espirituais intensas, o CGI é usado para mostrar queimaduras, deformações e alterações físicas que vão além do que seria possível com maquiagem tradicional. Esses efeitos são sutis, mas eficazes para aumentar o impacto emocional das cenas. Apesar de todos os elogios, os efeitos visuais do filme também têm suas limitações. Algumas criaturas demoníacas, especialmente em cenas de acao mais rápidas, apresentam um visual que hoje pode parecer menos detalhado ou artificial. Isso é resultado das limitações tecnológicas da época, quando o CGI ainda não tinha o nível de realismo que possui atualmente. No entanto, esses momentos não comprometem a experiência geral, pois o filme utiliza o CGI de forma estratégica, evitando excesso de exposição. Em resumo,
Os efeitos visuais e o CGI de Constantine desempenham papel essencial na construção de seu universo sobrenatural. Eles não são usados apenas para espetáculo, mas para contar a história e reforçar seus temas centrais, como a luta entre bem e mal, a existência de mundos invisíveis e a fragilidade da realidade humana. A combinação de efeitos práticos e visuais cria uma estética única que ainda hoje é reconhecida como uma das características mais marcantes do filme. O desempenho de bilheteria e o lançamento em mídia doméstica do filme Constantine 2005 são aspectos importantes para entender como a obra foi recebida pelo público e como ela ganhou relevância ao longo do tempo. Apesar de não ter sido fenômeno imediato de crítica ou de público nos cinemas, o filme conseguiu uma trajetória comercial sólida e, principalmente, crescimento significativo em popularidade após seu lançamento em home video e plataformas digitais. Esse caminho é típico de muitos filmes que acabam se tornando cult com o passar dos anos. Quando foi lançado nos cinemas em 2005, Constantine chegou em momento em que o gênero de filmes baseados em quadrinhos ainda estava se consolidando em Hollywood. O público já havia visto alguns sucessos recentes desse tipo de adaptação, mas ainda não existia a saturação atual de filmes de super-heróis. Isso ajudou o filme a atrair atenção, especialmente por sua proposta diferente. Em vez de herói tradicional, ele apresentava exorcista cínico envolvido em uma guerra espiritual entre céu e inferno. Nos Estados Unidos, o filme teve uma estreia razoável, sem alcançar números explosivos no primeiro fim de semana, mas mantendo uma performance consistente nas semanas seguintes. Ele não liderou as bilheteiras por muito tempo, pois competia com outras grandes produções da época, mas conseguiu se manter relevante o suficiente para recuperar seu investimento com folga. O orçamento do filme foi considerado relativamente alto para projeto desse tipo, principalmente por causa dos efeitos visuais e da construção do universo sobrenatural. A bilheteria internacional foi extremamente importante para o sucesso financeiro do filme. Em muitos mercados fora dos Estados Unidos, especialmente na Europa e na América Latina, o filme teve uma recepção mais forte. O tema espiritual, a estética sombria e o apelo visual ajudaram a atrair públicos diversos. Em alguns países, o filme chegou a ter melhor desempenho internacional do que doméstico, algo comum em produções com forte identidade visual e temática universal. Dos fatores que contribuirão para o desempenho global foi o apelo do protagonista interpretado por Keanu Reeves. Na época, Reeves já era conhecido por papéis em filmes de ação e ficção científica, o que ajudou a atrair fãs para um novo projeto. Seu nome no pôster teve impacto direto na curiosidade do público, especialmente entre espectadores que gostavam de filmes como Matrix. Isso ajudou Constantine a se posicionar como uma mistura de ação sobrenatural e thriller filosófico. Outro elemento importante para o desempenho de bilheteria foi a campanha de marketing. O filme foi promovido com foco na estética sombria, nos efeitos visuais e na ideia de uma guerra secreta entre anjos e demônios. Os trailers destacavam bastante o visual impactante e as cenas de ação sobrenatural, o que atraiu o público interessado em fantasia urbana e horror leve. No entanto, algumas pessoas foram ao cinema esperando o filme de ação mais tradicional, o que gerou opiniões divididas após a estreia. Apesar de não ter sido blockbuster gigantesco, o filme foi considerado financeiramente bem sucedido, pois conseguiu cobrir seus custos e gerar lucro. Ele também teve desempenho suficiente para manter o interesse do estúdio em explorar projetos semelhantes no futuro. No entanto, não houve uma sequência direta imediata, o que fez com que o filme permanecesse como uma obra isolada por muitos anos. Após sua exhibição nos cinemas, o verdadeiro crescimento de popularidade de Constantine aconteceu no mercado de home media. O lançamento em DVD foi extremamente importante para o filme. Naquela época, o consumo de filmes em DVD ainda era muito forte, e muitos títulos ganharam uma segunda vida após deixarem as salas de cinema. Constantine se beneficiou bastante desse cenário, pois seu universo complexo e visual marcante incentivava revisitas e novas interpretações. O lançamento em DVD trouxe não apenas o filme, mas também materiais extras, como bastidores,
entrevistas como elenco explica sobre os efeitos visuais. Esses conteúdos ajudaram o público a entender melhor o processo de criação do filme e aumentaram o interesse pelo universo apresentado. Muitos espectadores passaram a reassistir o filme várias vezes para captar detalhes da história e da mitologia envolvida. A qualidade visual do filme também contribuiu para seu sucesso em home media. Como ele foi fortemente baseado em atmosfera e efeitos visuais, assistir em casa permitia observar com mais calma os detalhes das cenas. Elementos como a representação do inferno, os exorcismos e as aparições demoníacas ganaram nova apreciação quando vistos fora do ambiente acelerado dos cinemas. Com o passar do tempo, o filme também foi lançado em formatos mais avançados, como Blu-ray e posteriormente versões digitais em plataformas de streaming. Cada novo formato trouxe melhorias de qualidade de imagem e som, permitindo que o público moderno apreciasse melhor o trabalho visual. Isso ajudou o filme a continuar relevante mesmo anos após seu lançamento original. Um fator interessante no desempenho de mídia doméstica é que Constantine começou a ser reavaliado por críticos e fãs ao longo dos anos. Inicialmente, algumas opiniões eram mistas, mas com o tempo o filme ganhou status de cult. Muitas pessoas passaram a valorizar sua estética única, sua abordagem diferente de temas religiosos e sua interpretação sombria do universo espiritual. O desempenho continuo em vendas de DVD e Blu-ray também foi impulsionado pela base de fãs do gênero sobrenatural. O filme se tornou frequente em coleções de fãs de terror leve, fantasia urbana e adaptações de quadrinhos. Essa longevidade comercial é indicativo de que, mesmo sem ser grande fenômeno inicial, o filme encontrou seu público ao longo do tempo. Outro ponto relevante é o impacto do filme na popularidade do personagem John Constantine. Embora a versão cinematográfica seja diferente da dos quadrinhos, ela ajudou a introduzir o personagem para público muito maior. Isso acabou influenciando outras adaptações futuras, incluindo séries e novas interpretações do universo da DC. Em termos de mercado digital, o filme também se manteve forte nas plataformas de streaming ao longo dos anos. Sua temática visual e narrativa o torna ideal para consumo repetido, especialmente por espectadores interessados em histórias sobrenaturais. A cada nova geração de espectadores, o filme encontra novos públicos que o descobrem pela primeira vez. O sucesso continuou em mídia doméstica também gerou discussões sobre uma possível sequência. Ao longo dos anos, houve interesse tanto do público quanto de parte do elenco em revisitar a história de Constantine. Isso mostra como o filme manteve relevância cultural mesmo sem uma franquia ativa imediatamente após seu lançamento. Um aspecto importante da trajetória comercial de Constantine é que ele exemplifica como nem todo filme precisa ser sucesso massivo de bilheteria para se tornar importante a longo prazo. Sua combinação de estética forte, universo interessante e atuação marcante fez com que ele sobrevivesse além do ciclo normal de exhibição nos cinemas. Em resumo, o desempenho de bilheteria do filme foi sólido, embora não explosivo, garantindo seu sucesso financeiro e permitindo sua continuidade no mercado. Já o verdadeiro crescimento de sua popularidade aconteceu no home media, onde o filme encontrou público mais dedicado e receptivo. O lançamento em DVD, Blu-ray e streaming ajudou a consolidar sua posição como uma obra cult do gênero sobrenatural. O filme Constantine 2005 é uma obra que divide opiniões até hoje, principalmente por causa da sua abordagem estilística, das mudanças em relação aos quadrinhos e da forma como equilibra terror sobrenatural e temas religiosos. Ele não é filme unanimemente perfeito nem completamente problemático. Na verdade, seu valor está justamente nessa mistura de pontos fortes e fracos que criam uma experiência única. A seguir, uma análise detalhada dos aspectos positivos e negativos da produção. Dos maiores pontos positivos do filme é a sua atmosfera visual. Desde o início, ele constrói mundo sombrio, urbano e decadente, onde o sobrenatural está escondido sob a superfície da realidade. Essa ambientação é dos elementos mais fortes da obra, pois cria uma sensação constante de tensão e mistério. A cidade parece viva,
mas ao mesmo tempo doente, como se estivesse sendo lentamente corroída por forcas invisíveis. Esse estilo visual ajuda a reforçar a ideia central do filme. O mundo humano está constantemente cercado por anjos e demônios, mesmo que as pessoas não o percebam. Outro ponto muito positivo é a performance de Keanu Reeves como John Constantine. Mesmo com diferenças em relação a versão dos quadrinhos, Reeves consegue transmitir bem o peso emocional do personagem. Seu Constantine é cansado, cínico e profundamente marcado por experiências sobrenaturais traumáticas. Ele não interpreta o herói tradicional, mas sim o homem quebrado tentando sobreviver em um mundo espiritual hostil. Essa abordagem mais contida funciona bem dentro do tom do filme, dando ao protagonista uma presença introspectiva que combina com a narrativa. A atuação de Rachel Weisz também é um destaque positivo. Sua personagem, Angela Dodson, traz o elemento humano para a história. Ela começa como uma detetive racional e cética, mas aos poucos é forçada a aceitar a existência do sobrenatural. Essa transformação é convincente e bem construída, e Weisz consegue transmitir emoções como medo, confusão e determinação de forma natural. Sua presença ajuda a equilibrar o tom mais frio de Constantine, tornando a narrativa mais acessível ao público. Outro ponto forte do filme é a interpretação de Tilda Swinton como o anjo Gabriel. Sua performance é extremamente marcante, pois foge completamente da imagem tradicional de um anjo benevolente. Gabriel é apresentada como uma figura ambígua, como uma visão rígida e até cruel sobre a humanidade. Swinton interpreta o personagem como uma calma inquietante, tornando suas ações ainda mais perturbadoras. Essa subversão da ideia de bem e mal é dos elementos mais interessantes do filme. Da mesma forma, Peter Stormare como Lucifer é outro ponto extremamente positivo. Em vez de demônio agressivo ou monstruoso, ele interpreta o Lucifer elegante, silencioso e quase sereno. Essa escola cria um impacto psicológico muito forte, pois o mal não é mostrado como algo caótico, mas sim como algo controlado e inevitável. Stormare consegue transformar poucas cenas em momentos memoráveis, especialmente no clímax do filme. O universo sobrenatural do filme também é um grande ponto positivo. A ideia de que o céu e o inferno não interferem diretamente na Terra, mas agem por meio de regras e intermediários, cria uma mitologia interessante e diferente do padrão. Isso dá profundidade à história e evita uma abordagem simplista de bem contra mal. O conceito de equilíbrio entre forças opostas torna o enredo mais filosófico e menos previsível. Os efeitos visuais e a direção de arte também merecem destaque positivo. O uso de CGI combinado com efeitos práticos cria uma estética única para a época. O inferno, por exemplo, não é mostrado como um lugar tradicional de fogo, mas como uma versão destruída da realidade, coberta por cinzas e beiço. Essa representação visual é muito eficaz e ainda hoje é lembrada como uma das interpretações mais originais desse conceito no cinema. A trilha sonora e o design de Sam também ajudam a fortalecer a atmosfera. São sutis, ambientes carregados em momentos de silêncio estratégico criam tensão constante. O filme sabe quando ser silencioso e quando explodir em Macau, o que ajuda a manter o espectador envolvido. Outro ponto positivo é o tema central da história, redenção e destino. John Constantine não é um herói clássico, mas alguém tentando evitar sua própria condenação. Ao longo do filme, ele passa por um arco de transformação onde começa a considerar o sacrifício pelos outros, mesmo sendo alguém egoísta no início. Essa evolução sutil do personagem é um dos aspectos mais interessantes da narrativa. A pesar desses pontos fortes, o filme também possui várias críticas importantes. Dos principais pontos negativos é a falta de fidelidade ao material original dos quadrinhos. O Constantine dos quadrinhos é britânico, loiro e muito mais sarcástico e politicamente envolvido. Já a versão do filme é americana, mais silenciosa e introspectiva. Essa mudança foi feita para adaptar o personagem ao público de Hollywood, mas acabou decepcionando muitos fãs da obra original.
Outro problema é o ritmo irregular da narrativa. O filme alterna entre momentos muito bem construídos e explicações expositivas que quebram o fluxo da história. Em alguns trechos, há uma sobrecarga de informações sobre o funcionamento do céu, inferno e equilíbrio espiritual, o que pode tornar a experiência confusa para alguns espectadores. Em vez de mostrar tudo de forma natural, o filme às vezes opta por explicar demais. A caracterização de alguns personagens secundários também é um ponto fraco. Por exemplo, Chas, interpretado por Shia LaBeouf, poderia ter sido mais desenvolvido. Ele funciona principalmente como assistente e alívio emocional, mas sua história pessoal não é explorada com profundidade suficiente. Isso faz com que ele pareça menos importante dentro da narrativa principal. Os efeitos visuais, apesar de bons para a época, também apresentam limitações. Algumas criaturas demoníacas e cenas de ação digital hoje parecem datadas. Isso não prejudica completamente o filme, mas em alguns momentos pode tirar um pouco da imersão, especialmente para espectadores acostumados com CGI moderno mais avançado. Outro ponto negativo é que o filme tenta equilibrar muitos elementos ao mesmo tempo: ação, terror, filosofia religiosa e investigação sobrenatural. Essa mistura nem sempre é totalmente harmoniosa, o que faz com que algumas partes pareçam desconectadas do restante da história. Em certos momentos, o filme não sabe exatamente se quer ser um thriller de investigação ou um drama espiritual. A representação de alguns conceitos religiosos também pode ser vista como simplificada. Embora o filme apresente ideias interessantes sobre céu e inferno, ele não aprofunda tanto quanto poderia as implicações filosóficas dessas ideias. Isso faz com que alguns temas pareçam apenas superficiais, sem grande exploração teológica ou moral. Outro ponto negativo é que o protagonista, em alguns momentos, parece distante emocionalmente demais. A atuação de Keanu Reeves funciona dentro do estilo do filme, mas pode dificultar a conexão emocional do público em certas cenas. Isso faz com que algumas situações dramáticas tenham menos impacto do que poderiam. Apesar desses problemas, o filme consegue manter uma identidade muito forte. Mesmo suas falas acabam fazendo parte de sua personalidade. Ele não é um filme genérico de ação sobrenatural, mas sim uma obra com estilo próprio, atmosfera densa e uma visão particular do mundo espiritual. Em resumo, os pontos positivos de Constantine incluem sua atmosfera sombria, performances marcantes, especialmente de Tilda Swinton e Peter Stormare, sua estética visual única, sua abordagem filosófica sobre bem e mal e seu protagonista complexo. Já os pontos negativos envolvem ritmo irregular, algumas explicações excessivas, fidelidade limitada aos quadrinhos, efeitos visuais datados em certos momentos e desenvolvimento incompleto de personagens secundários. O lançamento em DVD trouxe não apenas o filme, mas também materiais extras, como bastidores, entrevistas como elenco e explicações sobre os efeitos visuais. Esses conteúdos ajudaram o público a entender melhor o processo de criação do filme e aumentaram o interesse pelo universo apresentado. Muitos espectadores passaram a reassistir o filme várias vezes para captar detalhes da história e da mitologia envolvida. A qualidade visual do filme também contribuiu para seu sucesso em bilheteria. Como ele foi fortemente baseado em atmosfera e efeitos visuais, assistir em casa permitia observar com mais calma os detalhes das cenas. Elementos como a representação do inferno, os exorcismos e as aparições demoníacas ganharam nova apreciação quando vistos fora do ambiente acelerado dos cinemas. Com o passar do tempo, o filme também foi lançado em formatos mais avançados, como Blu-ray e posteriormente versões digitais em plataformas de streaming. Cada novo formato trouxe melhorias de qualidade de imagem e som, permitindo que o público moderno apreciasse melhor o trabalho visual. Isso ajudou o filme a continuar relevante mesmo anos após seu lançamento original. Um fator interessante no desempenho de mídia doméstica é que Constantine começou a ser reavaliado por críticos que faz ao longo dos anos. Inicialmente, algumas opiniões eram mistas, mas com o tempo o filme ganhou status de cult. Muitas pessoas passaram a valorizar sua estética única,
Sua abordaje diferente de temas religiosos e sua interpretação sombria do universo espiritual. Entender o trabalho do diretor e dos roteiristas é essencial para compreender por que o filme tem a identidade visual e narrativa que conhecemos hoje, já que muitas das escolas criativas foram resultado direto da visão artística deles e das adaptações necessárias para transformar uma história complexa em um filme de grande público. Francis Lawrence, o diretor do filme, pina atenta a uma carreira mais ligada a videoclipes musicais e publicidade do que ao cinema de grande escala. Essa experiência anterior influenciou fortemente o estilo visual de Constantine. Ele trouxe uma abordagem muito estética, com foco em composição de imagem, iluminação dramática e ritmo visual. Isso explica por que o filme tem tantas cenas visualmente impactantes e cuidadosamente planejadas. Lawrence não estava apenas interessado em contar uma história, mas também em criar uma experiência sensorial baseada em atmosferas sombrias e simbólicas. A direção de Francis Lawrence em Constantine é marcada por uma forte atenção ao clima e ao ambiente. Ele utiliza a cidade como um personagem vivo, sempre envolto em polvo e caos, chuva e sombras. Esse estilo visual não é apenas decorativo, mas parte da narrativa, pois reforça a ideia de um mundo espiritualmente corrompido. Lawrence opta por uma abordagem mais lenta em alguns momentos, permitindo que o espectador absorba o ambiente e perceba detalhes escondidos na cena. Isso cria uma sensação de imersão que é fundamental para o impacto do filme. Outro ponto importante da direção é o uso da iluminação. Francis Lawrence trabalha com contrastes fortes entre luz e escuridão, especialmente para representar a luta entre forças celestiais e infernais. A luz muitas vezes aparece de forma artificial ou filtrada, enquanto as sombras dominam a maior parte das cenas. Esse uso simbólico da iluminação ajuda a reforçar o tema central do filme, o equilíbrio instável entre bem e mal. O diretor também teve um papel importante na forma como o personagem John Constantine foi retratado. Interpretado por Keanu Reeves, o personagem foi adaptado para se encaixar melhor no tom do filme e no público esperado. Nos quadrinhos, Constantine é mais sarcástico, político e socialmente ativo, enquanto no filme ele é mais introspectivo e emocionalmente isolado. Essa mudança foi uma decisão criativa que partiu da visão do diretor em conjunto com os roteiristas, com o objetivo de criar um protagonista mais cinematográfico e menos dependente de contexto cultural específico. Francis Lawrence também trabalhou para equilibrar a caos e narrativa filosófica. Em vez de transformar o filme em uma sequência constante de cenas de caos, ele optou por momentos de pausa e reflexão, onde o personagem principal explora o mundo sobrenatural de forma mais investigativa. Isso dá ao filme um ritmo diferente de outros filmes de caos da época, mais próximo de um thriller sobrenatural do que de um blockbuster tradicional. A direção de atores também é um aspecto importante do trabalho de Lawrence. Ele incentiva performances mais contidas e expressivas a través de olhares e gestos sutis, em vez de grandes diálogos ou exageros dramáticos. Isso pode ser visto claramente na atuação de Rachel Weisz, que interpreta a Angela Dodson. A personagem passa por uma transformação emocional gradual e o diretor permite que essa evolução aconteça de forma natural, sem pressa. Além da direção, o roteiro do filme foi desenvolvido por uma equipe de escritores que precisou adaptar o material original dos quadrinhos El Blazer, que é conhecido por ser complexo, adulto e profundamente político. Um dos principais desafios dos roteiristas foi transformar uma narrativa muito longa e episódica em uma história fechada de cinema, com começo, meio e fim claros. Isso exigiu cortes, simplificações e mudanças significativas na estrutura original. O roteiro de Constantine foca principalmente na ideia de um conflito entre céu e inferno envolvendo o equilíbrio espiritual da Terra. Em vez de explorar muitos arcos paralelos como nos quadrinhos, os roteiristas concentraram a história em um caso principal envolvendo possessão demoníaca e uma tentativa de invasão infernal ao mundo humano. Essa simplificação ajudou a tornar o filme mais acessível ao público geral, mas também gerou críticas por parte dos fãs mais antigos da obra original. Os roteiristas também tiveram que ajustar o personagem principal para o cinema.
John Constantine, como escrito originalmente, é personaje británico, muito ligado a política, cultura urbana e temas sociais. No filme, ele é transformado en uma figura mais universal, con menos referencias culturais específicas e mais foco en sua luta pessoal contra seu destino condenado. Essa mudança foi feita para facilitar a identificação do público global como personaje. Outro elemento importante do roteiro é a construção da mitologia do filme. Em vez de apresentar uma explicação completa do universo sobrenatural logo no início, os roteiristas optam por revelar as regras do mundo aos poucos, através das experiências de Constantine. Isso cria o efeito de descoberta gradual, onde o público aprende junto com os personagens. Essa abordagem ajuda a manter o mistério e a tensão ao longo da narrativa. Os roteiristas também trabalharam na criação de personagens secundários que pudessem reforçar os temas principais do filme. Um exemplo é o anjo Gabriel, interpretado por Tilda Swinton. No roteiro, Gabriel não é apenas uma figura celestial, mas também um personaje com uma visão filosófica própria sobre a humanidade. Essa complexidade foi desenvolvida para evitar a ideia de que o bem e o mal são absolutos, criando uma narrativa mais ambígua. Outro personaje importante no roteiro é Lucifer, interpretado por Kira Stromer. Em vez de ser apenas um vilão tradicional, ele é escrito como uma figura calma, quase elegante, que observa os eventos com interesse. Essa escola do roteiro transforma o clímax do filme em algo mais psicológico do que puramente físico, já que o conflito entre personagens não é apenas de forca, mas de inteligência e manipulação. O roteiro também introduz temas como redenção, sacrifício e destino. John Constantine não é apresentado como um herói clássico, mas como alguém tentando evitar sua própria condenação. Ao longo da história, os roteiristas constroem uma trajetória onde ele começa a se importar mais com os outros, mesmo sendo inicialmente egoísta. Essa evolução é gradual e bem estruturada dentro da narrativa. Francis Lawrence e os roteiristas trabalharam juntos para garantir que o filme tivesse uma identidade visual e narrativa coesa. Muitas decisões de roteiro foram influenciadas pela possibilidade de efeitos visuais e pela estética desejada pelo diretor. Isso significa que o texto e a direção foram desenvolvidos de forma integrada, e não separadamente. Outro aspecto interessante é como o roteiro lida com a exposição de informações. Em muitos filmes desse gênero, há o risco de excesso de explicação sobre regras sobrenaturais. Em Constantine, os roteiristas tentam evitar isso ao máximo, preferindo mostrar as regras em Macao em vez de explicá-las diretamente. No entanto, em alguns momentos, ainda há diálogos expositivos que explicam o funcionamento do céu, inferno e equilíbrio espiritual. A colaboração entre direção e roteiro também é visível na construção do ritmo do filme. Há momentos de ação intensa intercalados com cenas mais lentas de investigação e diálogo. Essa variação de ritmo foi uma escolha consciente para evitar que o filme se tornasse cansativo ou previsível. O objetivo era manter o público constantemente imerso em um mundo instável e imprevisível. Outro ponto importante do trabalho conjunto entre diretor e roteiristas é a criação da atmosfera visual e temática. O roteiro fornece a base conceitual do mundo, enquanto a direção transforma essas ideias em imagens concretas. Isso pode ser visto claramente na forma como o inferno é representado como uma versão destruída da Terra, algo que combina tanto a ideia narrativa quanto a visão estética do diretor. Em resumo, o trabalho de Francis Lawrence como diretor e da equipe de roteiristas em Constantine foi essencial para criar um filme com identidade própria. O diretor trouxe uma visão visual forte, baseada em atmosfera, iluminação e simbolismo, enquanto os roteiristas adaptaram um material complexo para uma narrativa mais acessível e focada. Apesar das mudanças em relação aos quadrinhos, essa colaboração resultou em uma obra coesa, estilizada e marcante dentro do gênero sobrenatural. A trilha sonora e o trabalho musical do filme Constantine 2005 são elementos fundamentais para a construção da atmosfera sombria e sobrenatural da obra. É um filme que lida com demônios, anjos,
possessões e dimensões espirituais. A música não serve apenas como acompanhamento, mas como uma extensão emocional da narrativa. O compositor responsável por dar identidade sonora ao filme foi Brian Tyler e Klaus Bedelt, com contribuição de outras peças musicais adicionais e temas atmosféricos, trabalhando dentro de uma estética que mistura orquestração tradicional com elementos eletrônicos modernos. A trilha sonora de Constantine foi criada como objetivo de reforçar a sensação de tensão constante e o clima de guerra invisível entre forcas celestiais e infernais. Diferente de trilhas mais heroicas ou melodramáticas, aqui a música é frequentemente minimalista, usando sons graves, drones contínuos e batidas sutis para criar desconforto psicológico. A intenção não era apenas emocionar o público, mas também deixá-lo em estado de alerta, como se algo sobrenatural pudesse acontecer a qualquer momento. Brian Tyler, um dos principais compositores associados ao projeto, é conhecido por seu estilo que mistura orquestra clássica com elementos eletrônicos e percussivos intensos. Em Constantine, ele utiliza essa abordagem para criar uma identidade musical que combina perfeitamente com o universo urbano e espiritual do filme. As cordas são frequentemente usadas para construir tensão, enquanto sons eletrônicos representam o lado sobrenatural e não humano da história. Essa fusão entre o orgânico e o digital reflete diretamente o tema central do filme, a coexistência entre o mundo físico e o espiritual. Outro aspecto importante da trilha sonora é o uso de silêncio estratégico. Em muitos momentos do filme, a música desaparece quase completamente, deixando apenas sons ambientes como vento, chuva ou ruídos urbanos. Essa escolha aumenta a imersão e faz com que o público preste mais atenção aos detalhes visuais e narrativos. O silêncio também funciona como ferramenta de tensão, pois cria expectativa antes de momentos importantes, como aparições demoníacas ou revelações sobrenaturais. A música em cenas de ação no filme não segue o padrão tradicional de filmes de super-heróis ou ação pura. Em vez de ritmos rápidos e energéticos constantes, a trilha alterna entre explosões sonoras e pausas repentinas. Isso cria uma sensação de imprevisibilidade, como se o próprio mundo do filme estivesse instável. Em cenas de exorcismo ou confrontos com entidades demoníacas, a música frequentemente usa percussão pesada combinada com sons distorcidos, reforçando a ideia de conflito entre forcas invisíveis. Dos elementos mais interessantes da trilha sonora é o uso de temas recorrentes associados ao personagem John Constantine, interpretado por Keanu Reeves. Esses temas não são melodias heroicas tradicionais, mas sim motivos musicais sombrios e melancólicos. Eles refletem o estado emocional do personagem, que vive entre a culpa, o cansaço e a tentativa de redenção. A música de Constantine nunca soa triunfante. Ela sempre carrega um peso emocional, como se ele estivesse constantemente lutando contra seu próprio destino. O trabalho musical também reforça a dualidade entre céu e inferno. Para representar o inferno, os compositores utilizam sons mais graves, distorcidos e caóticos, com camadas de ruído e dissonância. Já para representar o céu ou forcas angelicais, a música tende a ser mais limpa, mas ainda assim fria e distante, evitando qualquer sensação de conforto absoluto. Essa escola reforça a ideia de que nem o céu nem o inferno são completamente acolhedores ou simples no universo do filme. Outro ponto importante é como a trilha sonora acompanha a personagem Angela Godsem, interpretada por Rachel Weisz. Seus momentos são marcados por uma música mais emocional, com tons mais suaves e humanos. Isso ajuda a diferenciar sua jornada da de Constantine, que é mais cínica e espiritual. A música dela representa dúvida, medo e descoberta, funcionando como um contraponto emocional dentro da narrativa. Além da trilha original, o filme também utiliza músicas licenciadas em algumas cenas específicas, especialmente para reforçar o ambiente urbano contemporâneo. Essas músicas ajudam a situar o espectador no mundo moderno, contrastando com o elemento sobrenatural que permeia a história. Essa mistura entre o moderno e o espiritual é uma das marcas do filme, e a música desempenha um papel importante nisso. A construção sonora de Constantine também é muito importante para os momentos de revelação sobrenatural.
sempre que o protagonista enxerga a verdadeira forma de demonios ou anjos escondidos entre humanos, a música muda abruptamente. Sons agudos, ecos e efeitos eletrónicos são usados para representar a quebra da realidade. Esses momentos são acompanhados por uma sensação sonora de distorção, como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. Outro elemento interessante é o uso de camadas sonoras. Em muitas cenas, a música não é simples ou linear, mas composta por várias camadas que entramecem gradualmente. Isso cria uma sensação de profundidade e complexidade, refletindo o próprio universo do filme, que também é cheio de níveis ocultos e realidades sobrepostas. Essa técnica ajuda a manter o espectador imerso no clima psicológico da história. O sound do filme também trabalha em conjunto com a trilha musical para criar uma experiência mais completa. Efeitos sonoros como sussurros, estalos, respirações distorcidas e ruídos metálicos são frequentemente misturados com a música, criando uma sensação de desconforto constante. Isso é especialmente eficaz em cenas envolvendo possessões demoníacas ou manifestações espirituais. Em relação ao estilo geral, a trilha sonora de Constantine não busca ser memorável no sentido tradicional de melodias fáceis de lembrar. Em vez disso, ela busca ser atmosférica e emocionalmente envolvente. Isso significa que, muitas vezes, o público não percebe conscientemente a música, mas sente seu impacto emocional sem necessariamente identificar a melodia. Esse tipo de abordagem é comum em filmes de terror psicológico e sobrenatural. A música também ajuda a reforçar o ritmo do filme, que alterna entre investigação lenta e momentos de ação intensa. Durante cenas mais calmas, a trilha é quase inexistente ou muito sutil, permitindo que o diálogo e a atmosfera dominem. Já em momentos críticos, a música cresce rapidamente, aumentando a tensão e preparando o público para eventos importantes. Outro aspecto importante é a forma como a trilha sonora contribui para a identidade estética do inferno no filme. Quando o personagem interpretado por Peter Stormare, que interpreta Lucifer, aparece em cena, a música assume um tom mais etéreo e perturbador. Não há explosões sonoras exageradas, mas sim uma sensação de calma inquietante, como se o perigo estivesse presente de forma silenciosa. Isso reforça a interpretação única do personagem, que não é agressivo, mas profundamente ameaçador. O uso da música também ajuda a diferenciar o filme de outras produções do mesmo período. Enquanto muitos filmes de ação sobrenatural da época utilizavam trilhas mais genéricas ou grandiosas, Constantine opta por uma abordagem mais experimental e atmosférica. Isso dá ao filme uma identidade própria, mais próxima do terror psicológico do que do blockbuster tradicional. Em termos técnicos, a trilha sonora foi produzida como uma combinação de instrumentos reais e sintetizadores digitais. Essa mistura permite criar sons que parecem ao mesmo tempo orgânicos e artificiais, refletindo o tema central do filme sobre a coexistência entre o humano e o sobrenatural. O uso de sintetizadores ajuda a criar texturas sonoras únicas que não seriam possíveis apenas como orquestra tradicional. Outro ponto relevante é como a música evolui junto com o protagonista. No início do filme, os temas são mais fragmentados e tensos, refletindo a natureza cínica e isolada de Constantine. Conforme a história avança e ele começa a demonstrar mais sacrifício e empatia, a trilha sonora se torna um pouco mais coesa e emocional, embora ainda mantenha sua atmosfera sombria. Em resumo, a trilha sonora e o trabalho musical de Constantine são essenciais para a construção do universo do filme. Brian Tyler e os demais envolvidos criaram uma paisagem sonora que vai além do simples acompanhamento musical, funcionando como uma extensão emocional e narrativa da história. O uso de sons graves, silêncio, eletrônica e orquestração combinada cria uma experiência imersiva e perturbadora. Mesmo não sendo uma trilha sonora focada em melodias marcantes ou temas heróicos tradicionais, ela cumpre perfeitamente seu papel dentro do filme. Ela reforça a atmosfera, intensifica o suspense e ajuda a construir a identidade única da obra. Sem essa base musical, o impacto emocional e visual do filme certamente seria muito menor. O desfecho não é apenas uma conclusão de ação,
Mas também uma resolução filosófica que redefine o destino do protagonista John Constantine e a própria lógica do universo sobrenatural apresentado no filme. No momento final da história, John Constantine, interpretado por Keanu Reeves, já passou por diversas revelações sobre o plano envolvendo a tentativa de trazer a entidade demoníaca Mammon ao mundo humano. Ele descobriu que forcas tanto do inferno quanto do céu estavam envolvidas na manipulação de eventos, incluindo o anjo Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, que acreditava estar promovendo uma forma distorcida de salvação da humanidade. Ao mesmo tempo, Constantine entende que Angela Godson, interpretada por Rachel Weisz, é uma peça essencial no ritual, pois sua ligação espiritual com a irmã falecida poderia abrir o caminho para a invasão demoníaca. O ponto de virada do final acontece quando Constantine percebe que, sozinho, ele não conseguirá impedir o plano. Ele então toma uma decisão extrema, se sacrificar para chamar a atenção de forcas maiores, especialmente Lúcifer. Esse ato é fundamental porque ele entende que apenas uma intervenção direta do próprio inferno poderia impedir a quebra do equilíbrio. Constantine, que sempre tentou evitar seu destino condenado, escolhe conscientemente acelerar sua própria morte como estratégia. Quando ele se coloca em perigo extremo e permite que sua alma seja levada, Lúcifer aparece. Interpretado por Peter Stormare, Lúcifer é apresentado de forma calma, elegante e assustadoramente serena. Diferente das representações tradicionais de demônios caóticos, ele surge como uma figura controlada, quase refinada, o que torna sua presença ainda mais perturbadora. Ele não chega com violência, mas com curiosidade, como se estivesse observando algo interessante acontecendo no mundo humano. Constantine é então levado ao inferno, que no filme não é um lugar de fogo tradicional, mas uma versão destruída da realidade, coberta por cinzas e beijo. Essa representação visual reforça a ideia de que o inferno é um reflexo distorcido do mundo humano. Lá, ele descobre que seu destino sempre foi a condenação, pois sua tentativa de suicídio na juventude o marcou como alguém destinado ao inferno. Ele entende que não há como escapar dessa regra por meios normais. No entanto, o que torna o final interessante é que Constantine não age como alguém derrotado. Mesmo no inferno, ele continua manipulando a situação. Ele revela a Lúcifer que Mammon está tentando quebrar o equilíbrio estabelecido entre céu e inferno, algo que também ameaça o próprio Lúcifer. Essa informação muda completamente a dinâmica da cena, pois transforma Constantine de vítima em estrategista. Lúcifer, ao perceber a tentativa de manipulação, inicialmente vê como irritação. No entanto, ele também demonstra interesse. Uma das características mais importantes dessa versão do personagem é justamente sua curiosidade sobre a humanidade e sobre indivíduos como Constantine, que desafiam seu destino de forma inesperada. Essa curiosidade faz com que ele decida intervir diretamente no mundo humano para resolver a situação. Enquanto isso acontece, no mundo físico, Angela Dodson ainda está viva e sendo usada como peça central no ritual para trazer Mammon ao mundo. O plano de Gabriel já estava em andamento, e o equilíbrio entre céu e inferno estava prestes a ser quebrado. Gabriel acreditava que forcar a humanidade a enfrentar o inferno diretamente faria com que as pessoas se tornassem mais fortes espiritualmente, mas sua visão era distorcida e autoritária. Lúcifer então retorna ao mundo humano e interrompe o ritual. Sua presença é suficiente para mudar completamente o equilíbrio da situação. Ele confronta Gabriel e pune sua tentativa de interferência, mostrando que nem mesmo anjos está acima das regras do equilíbrio cósmico. Nesse momento, o filme reforça uma das suas ideias centrais. Tanto o céu quanto o inferno possuem suas próprias agendas, e nenhuma delas é totalmente benevolente. A intervenção de Lúcifer impide a ascensão de Mammon, restabelecendo o equilíbrio entre os mundos. Esse é o momento em que a ameaça principal do filme é neutralizada. No entanto, o desfecho não termina aqui, pois o destino de Constantine ainda precisa ser resolvido. Após impedir o plano, Lúcifer retorna sua atenção ao protagonista. Constantine, que ainda está morrendo por causa dos eventos anteriores, é levado à presença de Lúcifer. Nesse momento,
acontece uma das cenas mais importantes do filme. Lucifer, en vez de punirlo inmediatamente, decide observarlo. Él percebe que Constantine tentó engañarlo y manipular a situação, algo extremadamente raro para alguien en su posição. Esa atitude llama su atención y genera una mudanza inesperada no desfecho. Cuando Constantine está prestes a ser levado definitivamente ao inferno, algo inesperado acontece. Lucifer decide poupá-lo. Isso não acontece por bondade, mas por interesse. Él reconoce que Constantine é um humano raro, alguien que desafía tanto o céu quanto o inferno y que ainda possui potencial para agir de formas imprevisíveis. Por isso, Lucifer escolhe conceder-lhe uma segunda chance. Nesse momento, ocorre dos eventos mais simbólicos do filme. Lucifer cura o câncer de Constantine. Isso é importante porque mostra que o personaje não está sendo salvo por redenção espiritual tradicional, mas sim por uma intervenção direta de uma entidade infernal que vê valor em sua existência. Em seguida, Constantine é devolvido ao mundo dos vivos. Esse retorno à vida não é uma simples ressurreição. Ele representa uma forma de jogo entre Constantine e forças sobrenaturais. Lucifer, ao devolvê-lo, deixa claro que está observando seu comportamento e suas futuras escolas. É como se Constantine tivesse ganado uma extensão de vida, mas ainda estivesse sob julgamento constante. Quando volta ao mundo, Constantine descobre que ainda está vivo e que sua saúde foi restaurada. Ele também percebe que sua experiência o transformou de forma sutil. Embora continue sendo cínico e distante, ele agora possui uma nova compreensão sobre sacrifício e escola. Ele não escapou do inferno por mérito próprio, mas por uma decisão de Lucifer, o que torna sua situação ainda mais ambígua. Angela, por sua vez, sobrevive e retoma sua vida, agora consciente da existência do mundo sobrenatural. Ela representa o impacto humano do conflito entre céu e inferno, mas o filme não a coloca como peca central do final. Em vez disso, ela serve como testemunha da transformação de Constantine. O final também reforça a ideia de equilíbrio. O plano de Mammon foi impedido, o mundo não foi destruído e as regras entre céu e inferno continuam intactas. No entanto, fica claro que esse equilíbrio é frágil e pode ser ameaçado novamente no futuro. O universo do filme permanece aberto, instável e cheio de possibilidades. Dos aspectos mais importantes do final é a evolução do personagem principal. Constantine começa o filme como alguém egoísta, que é principalmente para evitar sua própria condenação. No final, embora ainda mantenha tracos de egoísmo, ele demonstra uma capacidade maior de sacrifício e estratégia. Ele não se torna o herói tradicional, mas também não permanece o mesmo homem do início. O desfecho também reforça o tema da ambiguidade moral. Nemo e o Nemo inferno são retratados como forças puramente boas ou más. Gabriel fala por sua visão extremista, Lucifer age por interesse próprio, e Constantine sobrevive por uma combinação de inteligência e manipulação. Isso cria o final onde não há vencedores absolutos, apenas sobreviventes. Em resumo, o final de Constantine é uma conclusão complexa que mistura a caos, filosofia e simbolismo. Ele encerra a ameaça principal como a intervenção de Lucifer, mas ao mesmo tempo abre espaço para reflexões sobre destino, redenção e equilíbrio cósmico. Constantine não é salvo por mérito espiritual tradicional, mas por sua própria capacidade de manipular forças maiores que ele. A música em cenas de ação no filme não segue o padrão tradicional de filmes de super-heróis ou ação pura. Em vez de ritmos rápidos e energéticos constantes, a trilha alterna entre explosões sonoras e pausas repentinas. Isso cria uma sensação de imprevisibilidade, como se o próprio mundo do filme estivesse instável. Em cenas de exorcismo ou confrontos com entidades demoníacas, a música frequentemente usa percussão pesada combinada com sons distorcidos, reforçando a ideia de conflito entre forças invisíveis. Dos elementos mais interessantes da trilha sonora é o uso de temas recorrentes associados ao personagem John Constantine, interpretado por Keanu Reeves. Esses temas não são melodias heroicas tradicionais,
mas sin motivos musicais sombríos e melancólicos. Eles refletem o estado emocional do personaje que vive entre a culpa, o cansaco e a tentativa de redencao. A música de Constantine nunca soa triunfante. Ela sempre carrega peso emocional, como se ele estivesse constantemente lutando contra seu próprio destino.